E a espera acabou, gente. Finalmente o Alan desembarcou no Rio de Janeiro e o Flamengo anunciou o jogador hoje nas suas redes sociais. O Flamengo colocou assim: o Alan é da nação. O volante chega para ser um dos pilares do Mengão. O contrato do nosso reforço será até o dia 31 de dezembro de 2027. Que você seja muito feliz com a maior torcida, com a maior e melhor torcida do mundo ao seu lado. Gente, finalmente esse cara chegou. O Flamengo fez questão de colocar que ele vai ser um dos pilares do Flamengo, principalmente na armação, ali criando jogadas ali pelo meio campo, fazendo transição ofensiva. Esse jogador é muito bom. Imagina uma dupla de volantes, Alan e Eric Pulgar. Nossa, vai jogar demais. Na teoria vai jogar demais, eu quero ver na prática. Então peço a vocês que se inscrevam no canal. Vou falar também sobre Claudinho. Sampaoli finalmente falou sobre o reforço. Sampaoli que aprova o Claudinho no Flamengo. Ele que internamente quer muito a contratação desse jogador. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, porque quando você se inscreve no canal você me ajuda muito. Quando você clica no botão de gostei, você me ajuda mais ainda, gente. Quando você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo. Então clica no botão de gostei, se inscreve no canal. Esse é o canal Futebol Expressivo. Eu tô todos os dias aqui falando do Flamengo, falando do clube mais querido e mais amado do Brasil e informando você de tudo aquilo que tá acontecendo. E vamos para as notícias do Flamengo. E já começar falando sobre o reforço do Flamengo, gente. O Alan, que chegou ontem após a partida do Flamengo, ele disse que vai usar a camisa 21. Ele tava todo sorridente, ansioso para estrear, falando que quer entrar em forma o quanto antes, querendo jogar, até porque ele estava lesionado, voltou de lesão há pouco tempo, ele que teve uma lesão ali se eu não me engano, foi na costela, foi nas costas a lesão dele. Infelizmente deixou ele de fora por um tempo, e ele chegou muito animado, sorridente, e amanhã ele já vai estar treinando no Flamengo. Amanhã o São Paulo já aguarda ele. E, gente, é muito legal quando o jogador vem com esse entusiasmo, querendo jogar, assim como o Luiz Araújo. E amanhã terá a apresentação do Luiz Araújo, às 13 horas, começará a partir das 13 horas lá na Flá TV, e eu vou estar comentando aqui também. Que legal, né, ver que os reforços estão começando a chegar. O Flamengo ainda vai decidir com o Claudinho, ainda espera alguma coisa sobre o De La Cruz, eu vou estar falando sobre isso nesse vídeo, mas ontem ele chegou, é o primeiro reforço destes reforços que estavam difíceis de vir para o Flamengo, porque o Luiz Araújo foi rápido. O Rossi já tinha pré-contrato assinado. E, inclusive, o Rossi vai ser apresentado na terça-feira também, ainda não tem um horário ali. No caso, o Luiz Araújo na segunda, Rossi na terça e o Alan a gente ainda não sabe. A gente já sabe que o Flamengo anunciou o jogador hoje. E que legal, vai ser um dos pilares assim do nosso time justamente na transição ofensiva. E, gente, o Flamengo ganhou ontem a partida e foi muito bom porque o Flamengo se manteve na parte de cima da tabela. Quase o segundo tempo inteiro ali o Flamengo se manteve na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio conseguiu virar no finalzinho e acabou tomando ali nosso lugar. A gente estava na vice-liderança, agora a gente está em terceiro lugar novamente. Eles estavam perdendo, não, estava empatado 1-1, não lembro contra quem eles jogaram, mas eles acabaram ganhando e infelizmente a gente não está em segundo lugar. Se o Palmeiras vencer hoje e dependendo do saldo de gols eles podem ultrapassar a gente. Mas eu espero que não vençam, espero que eles se mantenham ali na terceira colocação ou até caia para outras posições. O Fluminense perdeu para o São Paulo também, não avançou. E a tabela tem favorecido a gente. Hoje tem Botafogo e espero que o Botafogo também não avance. Até porque o Botafogo tá sem o Luiz Castro, que foi embora, deixou o time no meio do caminho. E é isso, tá tudo se encaminhando pra gente ficar lá em cima na tabela e lutar pelo brasileiro cada vez mais. E eu gostei muito do jogo de ontem, gente. Infelizmente faltou luz aqui em casa e eu não consegui ver o jogo completo. Mas depois eu fui ver os outros lances, eu fui ver ali o que eu pude acompanhar. E, gente, o Bruno Henrique tá jogando demais. O time tá com outra cara com o Bruno Henrique. Se o Cebolinha não tiver cuidado, ele não vai voltar a jogar em nenhum momento. Ele vai ficar no banco o tempo todo. Se vocês ouvirem algum barulho externo, tá ventando muito lá fora. Minha avó tá fazendo comida, mas vou falar alto para vocês me ouvirem. O Cebolinha, se ele não tiver cuidado, ele não vai ter oportunidade no Flamengo, gente. Não vai. Ele vai ficar escanteado lá, porque o Bruno Henrique tá jogando demais. Parece até que ele tá no auge. E não só isso, o Arrascaeta tá jogando demais. Gabigol, ele sentiu ali no meio da partida, mas conseguiu fazer o seu gol. Se posicionou direitinho. Parece que quando o Bruno Henrique tá em campo, o futebol do Gabigol cresce. O futebol do Gabigol cresce, gente. De verdade, parece que os dois se procuram. Eu sei que ali foi um momento isolado, foi Arrascaeta e Gabigol, mas parece que ele tem mais alegria de jogar quando o Bruno Henrique tá à disposição, sabe? É muito legal saber disso. E eu gostei, o Flamengo jogou bem,
Espero que o Flamengo consiga ter evolução cada vez mais, até porque o Sampaoli, gente, tem mostrado que tem repertório, que pode ali fazer esse time jogar muito bem. E o Flamengo, com esses reforços que estão chegando, vai avançar cada vez mais. Então eu espero de verdade, de coração, que o Flamengo tenha avanço dia após dia, jogo após jogo, porque o que aconteceu ali no jogo do Bragantino e no jogo contra o Santos, a gente tem que esquecer. O Santos a gente ganhou, mas não jogou bem. O Bragantino a gente tomou aquela surra. Já passou, não pode mais ficar pensando naquilo. A gente sabe que não foi exatamente culpa do Sampaoli. Então a gente vai focar nisso. Os jogadores estão focados e eu acho que estão fechados com ele. Ah, mas aquela notícia de jogadores não estarem fechados com o Sampaoli. Gente, eu acredito que aquilo ali é muito mais forçação de barra da mídia do que isso ser realmente a realidade. Até porque, gente, num ambiente onde você tem 30, 40 pessoas, nem todo mundo vai concordar sempre com as coisas que o outro fala. Então, pode ter uns jogadores que não concordam e que tenham ali um comportamento não tão agradável, mas não significa ser todos os jogadores que estão derrubando o técnico ou algo do tipo. Isso aqui não é defendendo os jogadores, é porque a gente não quer crise dentro do clube. É isso. Então, que o Flamengo continue avançando e, consiga mais resultados bons assim, porque o Fortaleza, gente, é um time difícil. Mas a gente, dentro da nossa casa, é mais difícil ainda pra eles. Gente, o Soteldo, ele foi afastado do grupo lá do Santos lá, justamente do elenco, né? Ele não tá treinando com o elenco por conta de uma indisciplina que ele teve, ele que não tá gostando do novo técnico que tá lá. Não sei se é técnico interino, não sei das notícias do Santos, gente. Mas eu sei que ele tá afastado e o seu empresário quer que ele saia do Santos agora, nesse meio de temporada. E eu pergunto a você, o que você acharia do Soteldo no Flamengo, gente? O Flamengo ir e ver a situação do jogador. Até porque o jogador vai ficar livre agora. Tem tudo para ele ficar livre, porque eu acho que o Santos também não vai exercer o direito de compra do jogador. E eu pergunto a você, toda vez ele é ventilado no Flamengo, né? E tendo essa oportunidade aí do Flamengo ir em cima dele, eu gostaria de saber se realmente seria uma boa opção para o Flamengo. Na minha opinião, caso o Flamengo não contrate nenhum outro atacante e queira se reforçar para preencher elenco, poderia. Mas com esse negócio de indisciplina, de ser uma pessoa rebelde ali, de ser um jogador rebelde, estar sendo afastado, gente, isso não é legal, porque dentro do Flamengo acontece muita discordância em muitos momentos. A gente viu o que aconteceu com o Marinho. Então tem um jogador que faz isso em outro clube, e o que não garante dele fazer isso no Flamengo? Eu não apoio diretamente a vinda dele, mas se o Flamengo quiser trazer esse jogador, beleza, vai preencher elenco ali, porque o Bruno Henrique, ele joga na posição do Bruno Henrique e do Cebolinha. O Bruno Henrique joga demais. Cebolinha, por mais que não jogue o futebol que ele jogava no Santos, que ele jogou ali no começo de Benfica e Seleção Brasileira, gente, o Cebolinha tem ótimos números nessa temporada, tem participações em gols, passes para gols. Ele não tá de bobeira, mas ele não é aquele jogador que a gente quer que ele seja, decisivo, aquele jogador de drible, aquele jogador que acerta os dribles e chega até o gol e finaliza. Infelizmente ele não tem sido esse jogador. Então o Flamengo fica de olho em novos reforços ali, novos jogadores para a posição. Mas, vou falar uma coisa para vocês. O maior reforço do Flamengo nessa temporada é a volta do Bruno Henrique. De verdade. E que história é essa do Gabigol de saída do Flamengo, gente? Que loucura é essa? Ontem no jornal russo saiu que o Gabigol estava negociando com uma equipe russa, que já estava até vendo valores, tempo de contrato. E pessoas ligadas ao Gabigol e ligadas ao Flamengo, fontes de dentro do Flamengo, negaram qualquer possibilidade da saída do jogador e principalmente para a Rússia. A Rússia está tendo guerra, está tendo um monte de conflito. Os jogadores brasileiros que jogam lá querem sair de lá, não querem ficar num país desse. E vocês acham que o Gabigol, aqui, rei da América, um dos maiores jogadores do Flamengo, o cara que está eternizado na história do Flamengo, tá novo ainda, tem chance de fazer mais história. Vocês acham que ele vai sair? Não vai, gente. Então sempre quando vem essas notícias sobre saída do Gabigol, sobre ele sair, eu não acredito. Mas tem pessoas que acreditam, tem pessoas que ficam nessa dúvida e é bom a gente trazer aqui para esclarecer para vocês. E ontem o Flamengo oficialmente concretizou ali a venda do Gustavo Henrique para o Fenerbahçe, gente. O Fenerbahçe que tinha contratado o jogador por empréstimo, esse empréstimo rendeu ali 7 milhões para o Flamengo, 7 milhões e meio, não lembro, 7 milhões de reais para o Flamengo nesse empréstimo, e eles acertaram ali a compra do jogador em definitivo nessa janela de transferência, porque o Flamengo emprestou o jogador com a opção, não, foi... O Flamengo emprestou o jogador com ali a obrigação de compra para eles comprar o jogador, serem obrigados a comprar o jogador ao final do contrato. O Flamengo fez isso justamente para não ter que voltar com um atleta, para ele voltar para cá, até porque ele não se firmou aqui. Então, ele estando lá, ele ficou um ano sem se lesionar. A cláusula era o seguinte: se o jogador ficasse um ano no clube, cumprisse um ano de contrato por empréstimo ali, sem se machucar, eles tinham que comprar o jogador e eles fizeram isso. Então veio mais 7 milhões ali pro Flamengo e rendeu 14 milhões de reais
um jogador que não se firmou aqui, mas que bom que tá lá, tá indo bem, que ele siga a vida dele, que ele seja feliz. O Flamengo já tinha acertado, mas foi se concretizar ontem por conta da janela que não tinha sido aberta ainda. E agora falar sobre Claudinho, gente. O Jorge Sampaoli, após a partida ontem, ele falou sobre o jogador e ele disse que o jogador ele é superlativo. Aí eu fiquei, caraca, o que significa isso? Eu sei que é alguma coisa boa, eu não sabia o significado da palavra. E aqui o significado da palavra diz o seguinte, que exprime uma qualidade num grau elevado ou mais elevado. Ou seja, é elogio, gente. É falar que o jogador é acima da média, que o jogador ele é muito bom. O Sampaoli que quer muito a contratação do Claudinho, até porque o Claudinho é um meia muito bom, tá fazendo diferença lá no Zenit. O Zenit tá fazendo jogo duro, sabe por quê? Porque ele é um dos pilares da equipe. Ele joga muito bem, ele é como se fosse o Arrascaeta pra gente. Exatamente isso. Ele é como se fosse um Everton Ribeiro pra gente, até mais do que isso. Então, se ele vir pro Flamengo, imagina uma dupla de meia atacante ali no Flamengo ali, Claudinho e Everton Ribeiro, ou Claudinho e Arrascaeta. Gente, é muita qualidade. Então eu espero que o Flamengo consiga trazer o jogador, até porque o Flamengo já acertou com o jogador. O Flamengo quer muito o jogador. E o Sampaoli agora elogiou bastante o jogador, querendo muito ele. Então o Flamengo nas próximas semanas vai intensificar, vai fazer uma proposta ali, querendo trazer o jogador em definitivo. E se for muito alto o preço, se o Flamengo realmente for pagar 18 milhões de euros, que dá ali 108 milhões de reais, gente, o Flamengo vai fazer de tudo para trazer mesmo com esse valor. Vai parcelar, vai dar algum jeito de pagar esse valor ao Zenit. Tomara que ele venha, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Se esse jogador conseguir vir pro Flamengo e o Sampaoli, com as peças que tiver, conseguir montar um time ideal ali, um time perfeito, um time que... igual o Dorival no ano passado conseguiu montar. Gente, o Flamengo com certeza vai conseguir algum título esse ano. Eu tenho certeza disso. Até porque eu já percebi uma coisa. Na maioria das temporadas que a gente não vai bem no começo, no final a gente ganha um título. É sempre assim, o Flamengo começa desorganizado, aquela moleza, os jogadores não jogando absolutamente nada. Chega no final do ano a gente belisca ali ou um brasileiro, ou uma Libertadores. Ano passado foi brasileiro e Copa do Ano passado foi Copa do Brasil e Libertadores. Gente, isso é até estranho falar isso, mas eu espero que isso aconteça, de verdade. Coloca aqui embaixo o que você acha dessa vinda do Claudinho e do Flamengo tá querendo esse jogador, do Flamengo ali poder se reforçar bastante nesse ano. Eu acho que também precisa se reforçar nas laterais. Coloca aqui embaixo onde vocês acham que o Flamengo mais precisa se reforçar para essa temporada. E pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Essas foram as notícias até o momento. Vou trazer notícias mais tarde, vou atualizar vocês. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, porque quando você se inscreve, você me ajuda demais. Você me ajuda a chegar em lugares altos, fazer esse canal crescer. Esse é o canal Futebol Expressivo. Vou falar para vocês, tem 2 meses, gente. 2 meses que eu tô aqui focado, trazendo vídeos todos os dias para vocês com esse compromisso. E quando você clica no botão de gostei, é muito gratificante, porque eu fico feliz de ver que meu trabalho está sendo reconhecido e meu canal, meus vídeos chegam em outras pessoas e assim o canal vai crescendo com a sua ajuda. Você não sabe o quanto você ajuda. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Queria estar com a minha camisa, mas a minha camisa infelizmente está lavando. Tenho que comprar outra sim, justamente para gravar, para falar com vocês, para a gente se identificar mais aqui. Porque eu vou colocar algumas coisas nessa parede aqui envolvendo o Flamengo. Vou usar sempre minha camisa do Flamengo, mas até o momento tenho que ter money. Então me ajude, clique no botão de gostei. Tamo junto, valeu!